E agora, para você refletir junto comigo. Cheguei a Rondônia, mais precisamente em Porto Velho, no dia 1º de maio de 1982. Vim para cá contratado por Mário Calixto Filho. Cheguei aqui e descobri que era ele, naquele momento, o mais influente e poderoso empresário de comunicação do Estado. Era quem controlava a Rádio Eldorado do Brasil e o jornal O Estadão do Norte. Vim para assumir a direção artística da rádio e reformular a sua programação, com ênfase no jornalismo e nos programas musicais. Afinal de contas, era ano de eleição, da primeira eleição no Estado. Eleição, que eu digo, direta, só não teve eleição para governador. Íamos eleger de vereador a senador, só ficando de fora da cédula o governador, como eu disse, queria continuar. E é bom que se diga que, se houvesse eleição para o governo, o coronel Jorge Teixeira se elegeria sem sair de casa, sem pedir um único voto. Ele era uma unanimidade. Naquele tempo, a guerra pela audiência na comunicação era entre as rádios Eldorado e Caiari. Aqui existiam, em frequência modulada, ou seja, FM, apenas as rádios Parecis e Rondônia. Mas o rádio AM era muito forte. Tão forte que nem a rede amazônica, que já retransmitia o sinal da Globo, tinha a audiência, a importância e a influência que ostentavam as duas rádios de onda média. A Caiari estava nas mãos da UANA Propaganda, uma grande agência de publicidade sediada em Manaus e que cuidava de todo o marketing e da imagem do governador Jorge Teixeira. Lá é que morava o dinheiro, uma grande audiência e uma equipe formada, na sua maioria, por competentes profissionais vindos do interior de São Paulo, quase todos de Marília, terra de onde havia sido importado o grande comandante da emissora, o lendário Luiz Rivoiro, contratado por Edmar Costa. Este, o poderoso chefão da UANA e homem de confiança do então governador Teixeirão. Entre os importados, lá estava já na Caiari, Beni Andrade, que depois veio a se tornar a voz das eleições de Rondônia. A Caiari tinha um jornalismo muito forte. Do outro lado, a Rádio Eldorado era quem atingia a grande massa, por ter uma programação mais popular. Tinha Lucivaldo Souza, Bosco Gouveia, Deodato Alves, Vivaldo Garcia e este locutor que vos fala, todos comandando programas musicais de grande audiência. Conseguimos disputar a audiência pau a pau com a rádio, entre aspas, do governo, mas tinha um horário que não dava para a gente brigar. Lá, na Caiari, de segunda a sexta-feira, desde 1981, tinha um jovenzinho, magrinho, cabelos desalinhados, levemente compridos, com uma voz poderosa, rouca, que fazia Rondônia parar para ouvi-lo com as notícias policiais. Ele tinha uma disposição incomum, a pé ou de bicicleta, percorria diariamente as delegacias de polícia atrás das notícias para o seu programa diário chamado O Crime Não Compensa. Luiz Rivoiro foi o grande incentivador do personagem Dalton de Franco. Ele passou a trabalhar a voz e a interpretação de cada som que aquele tal de Rômulo Araújo
fazia retumbar nos céus de Rondônia. Rivoiro queria transformar aquele menino no Gil Gomes de Rondônia, que era, na época, o mais importante repórter policial do Brasil. Com a mudança de voz e a transformação de um jovem educado, gentil, dono de uma fala mansa, Rivoiro moldou o personagem que passou a ser vigoroso. Nada tinha a ver com aquele jovem minguado, quase raquítico, mas talentoso, que comandava o programa O Crime Não Compensa. Em 1983, eu fui convidado por Rivoiro para me transferir para Caiari. Foi aí que conheci e comecei a conviver efetivamente com Dalton de Franco. Mas Porto Velho crescia e em pouco tempo foi instalada aqui em Porto Velho a TV Nacional da rede Radiobras, dirigida pelo saudoso Toca. Este logo tratou de levar Dalton de Franco para comandar um programa policial na TV, sem precisar se afastar da Caiari. Virou um fenômeno. No horário do programa, a gente andava pelas ruas e via os televisores todos ligados na TV Nacional. Nas casas, nos bares, nos restaurantes, nos pequenos lanches, nos carrinhos de pipoca, enfim, todos só queriam conhecer a figura de Dalton de Franco, o dono daquela voz rouca, corajosa, que enfrentava os bandidos de forma imperativa, que protestava contra as injustiças, enfrentava os poderosos e defendia os mais fracos. No rádio, era apenas uma voz. Na TV, ele ganhava um rosto. Foi mais ou menos assim que nasceu Dalton de Franco, que partiu nesse domingo e que virou lenda. Entrou para a imortalidade. Especialmente nos anos 80 e 90, era a sua voz que protestava, reivindicava, denunciava, vociferava. Os mais humildes, as pessoas mais simples, os indefesos, passaram a ter o seu super-herói, que depois virou vereador, deputado, vice-prefeito. Pois é. E nos últimos anos, Dalton de Franco, já formado em Direito e exercendo essa nobre profissão paralela com a de professor universitário, sem jamais deixar o jornalismo, Dalton passava por alguns problemas de saúde. Ele já tinha dado alguns sustos em seus familiares e amigos. No final dos anos 70, quando chegou a ser levado para Manaus em coma por causa de um AVC. Nos anos 2000, teve outra vez o mesmo problema. Só que dessa vez, não foi só um susto. Embora tenha lutado bravamente para ficar por aqui por mais algum tempo, para continuar cumprindo a sua missão, mas o estrago desta vez foi grande. Dalton de Franco e Rômulo Araújo, os dois foram embora. Foram morar com Deus. A TV e o rádio, principalmente, desde a madrugada de domingo, está triste, está empobrecido. Aquela voz rouca e potente se calou para sempre. Nunca mais haverá outro Dalton de Franco. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia, te faz refletir e que chora a partida de um querido amigo e de um grande profissional. Dalton de Franco já
está com Deus nesse momento, com certeza.